Olha, muitos clubes até tentam, sabe? Tentam criar uma rivalidade com o Corinthians. Mas quem é corintiano de verdade sabe. O verdadeiro rival histórico é um só, o Palmeiras. É aquele confronto que simplesmente para tudo. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, basta olhar para esse número aí na tela: 380. São 380 vezes que esses dois gigantes já se enfrentaram. É uma vida inteira de jogos, o que só mostra o peso dessa rivalidade. Então, para entender como essa rivalidade virou o que é hoje, a gente vai fazer uma viagem. Vamos começar lá nas raízes, numa época em que existia até um certo parentesco. Depois, a gente vai ver as primeiras rachaduras, entender de onde veio o apelido Porco, passar por décadas de disputas históricas e, claro, chegar no polêmico Dia do Paulistinha. Bora lá! Para começar, a gente precisa voltar no tempo. Pensa lá no comecinho do século XX, em São Paulo. O futebol estava explodindo, sabe? Mas era um cenário bem dividido. De um lado, os clubes oficiais da elite, e do outro, os times de várzea, o futebol do povão. E é exatamente aí que as identidades dos dois clubes nascem. O Corinthians surge em 1910 já com essa cara de time do povo, da galera, nascido ali da várzea mesmo. 4 anos depois, em 1914, nasce o Palestra Itália, que um dia viraria o Palmeiras, né? Ele já veio com uma origem mais estruturada, ligado diretamente à forte comunidade italiana de São Paulo. Agora, o mais curioso, o mais interessante dessa história toda é que, no comecinho, existia uma relação que a gente pode chamar de parentesco. Era super comum um time emprestar jogador para o outro. E para ter uma ideia do nível disso, no primeiro jogo da história do Palestra Itália, 5 jogadores do Corinthians vestiram a camisa deles para ajudar a compor o time. Imagina isso hoje. Mas é claro que essa camaradagem toda não ia durar para sempre, né? A coisa começou a azedar de verdade quando os dois times passaram a brigar pelos mesmos campeonatos, pela mesma atenção da torcida aqui de São Paulo. E as primeiras faíscas não demoraram. Em 1918 já rolou uma provocação pesada. Deixaram um osso na pensão onde os jogadores do Corinthians ficavam, com um bilhete dizendo: "O Corinthians é canja pro Palestra". A rivalidade já estava saindo do campo. Para piorar, em 22 e 23, o Timão foi campeão paulista, com o Palestra ficando com o vice. Isso, claro, só jogou mais lenha na fogueira. Bom, agora a gente vai dar um salto no tempo direto para 1969. Esse foi um ano marcado por uma tragédia que acabou envenenando de vez a rivalidade e que deu origem a um dos apelidos mais famosos do nosso futebol. Então, o ponto central foi o seguinte: depois da morte trágica de 2 de seus jogadores, Lidu e Eduardo, o Corinthians pediu à Federação Paulista uma permissão especial para inscrever 2 substitutos. Era uma questão humanitária, de empatia, e todos os clubes paulistas concordaram, menos um. O Palmeiras foi o único que votou contra. Para a torcida corintiana, aquilo foi uma traição, uma atitude mesquinha, um verdadeiro espírito de porco. E aí, o apelido pegou na hora. E aí, numa daquelas viradas de roteiro que só o futebol proporciona, anos depois a própria torcida do Palmeiras começou a abraçar o apelido. Eles ressignificaram tudo, transformaram o xingamento do maior rival em um símbolo de orgulho, um grito de guerra da arquibancada. Agora, vamos entrar na era moderna dessa rivalidade. Um período de altos e baixos gigantescos para os dois lados, com os clubes trocando fases de domínio, amargando longos jejuns de títulos e sentindo até o gosto amargo do rebaixamento. E se a gente olha para os números, o que mais chama a atenção é o equilíbrio absurdo. Em quase 400 jogos, a diferença de vitórias é mínima. Cada derby é uma nova chance de virar essa contagem, o que deixa qualquer partida ainda mais tensa. É uma briga de gigantes, de igual para igual. E essa linha do tempo aqui mostra perfeitamente a gangorra que é essa rivalidade. A vitória do Palmeiras em 74, que aumentou o sofrimento do jejum corintiano, as provocações sobre quem tinha Libertadores e quem tinha Mundial, e o contraste bizarro de 2012, o Corinthians no topo do mundo campeão mundial e no mesmo ano o Palmeiras sendo rebaixado. A glória de um sempre foi, de certa forma, a dor do outro. E chegamos a um dos capítulos mais recentes e, com certeza, mais polêmicos dessa história toda: a final do Campeonato Paulista de 2018. Um evento que foi tão, mas tão marcante que ganhou até nome próprio da torcida corintiana. Tudo começou com essa declaração aqui. Antes do jogo final, o então presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, meio que menosprezou a importância do campeonato. Uma frase que, bom, voltaria para assombrá-lo de um jeito espetacular. Porque, como se fosse um roteiro de filme, o Corinthians foi lá, na casa do rival, no Allianz Parque, e conquistou o título. Uma vitória dramática, nos pênaltis, que botou fogo de um jeito absurdo na rivalidade.
Inconformado com a derrota, o Palmeiras foi para os tribunais, tentou anular o jogo todo, alegando interferência externa na arbitragem. A tentativa não deu em nada e a torcida do Corinthians, claro, não perdoou. Em resposta à fala do presidente, eles batizaram o dia daquela vitória como o Dia do Paulistinha. Uma provocação que pegou para sempre. E tudo isso leva a gente a uma reflexão, né? Depois de mais de um século de brigas, de glórias e de provocações, o que é que está em jogo de verdade quando Corinthians e Palmeiras entram em campo? É só a bola? Bom, uma das interpretações que está presente no material que a gente usou como fonte sugere que existe aí uma dinâmica de identidade. Segundo essa visão, que a gente faz questão de frisar que é do material fonte, o Corinthians é visto como o time que nasceu do povo e se tornou esse gigante popular, enquanto o Palmeiras estaria numa busca constante para alcançar essa mesma grandeza. E no fim das contas, talvez o grande ponto seja esse. O derby paulista não é só sobre os 3 pontos ou levantar uma taça. É um choque de histórias, de orgulho, de paixão. Uma rivalidade que, há mais de 100 anos, ajuda a definir a identidade não só dos clubes, mas de milhões e milhões de torcedores. Se gostou, me siga no canal. Assim você vai saber das minhas próximas indicações.